Louvado seja o Senhor. Ainda sois fortes, estão aí, digo louvado seja o Senhor. O Senhor opera a sua justiça em vossas vidas em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esta sessão. Obrigado pelos seus ministros. Obrigado pelas mensagens que ouvimos. Oramos, Senhor, que estas mensagens que operem tuas maravilhas em cada vida em nome de Jesus. Faça-nos justos. Faça-nos pregadores justos e pregadores da verdade em nome de Jesus. Transforme a vida de pessoas através da nossa ministração. Nos ajude, Senhor, ao falarmos, que possamos ver o padrão, possamos revelar o modelo, possamos viver pela palavra. E os que nos ouvem tenham esta experiência essencial da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oramos que o nosso ministério não seja em vão, nosso trabalho não seja em vão, o nosso sacrifício não seja em vão, nossa pregação não seja em vão. E para que naquele dia final, tanto o pregador e os ouvintes, pastores e membros, possamos alcançar a glória em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus, oramos. Deus que vos abençoe. Viemos a Romanos capítulo 10. Em Romanos capítulo 10, estamos lendo o verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não ouvir pregador? Dá-nos a promessa no verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não podemos também dizer, na linha, em outras promessas de Deus, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será curado. Mesma coisa, vá a outra promessa do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será santificado. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será respondido. A pergunta é, se os que invocarem ao nome do Senhor sejam salvos, e se todo aquele que invocar o nome do Senhor será santificado, e se aquele que invocar o nome do Senhor seja purificado e feito santo e pronto para o céu, a pergunta é, como é que invocarão aquele em que não creram? Significa que somente clamar o nome do Senhor não é suficiente. Precisa-se de crer. Continua a dizer, como é que crerão? Aqui crerão. Diz como? Eles crerão nele, naquele de quem não ouviram dele, de que Jesus, nosso Salvador, não ouviram. Se eles não ouviram, ainda que vão à igreja, ainda que ouvem pregadores, ainda que tenham pastores, ainda que tenham congregações de todo lado, em todas as estradas de todas as cidades megas na nossa terra. Há assembleia aqui, igreja ali, assembleia ali, há congregação ali. E santidade é muito importante, mas os seus pregadores, os pastores, pregando a eles, sem aquela santidade, como é que crerão naquele de quem não ouviram? Não ouviram de que ele é o santificador, que possam crer na santificação. Não ouviram de que ele é o refinador, é o purificador da casa de Deus. Como é que crerão na purificação, na puridade do coração?
Não ouviram de que Jesus somente é o nosso baptizador. Dá-nos o poder, dá-nos a força. Este é o poder de Pentecostes, mas não ouviram. Como, pois, eles crerão nele, de quem não ouviram? Não ouviram de que ele vem. Precisamos de fazer uma preparação para a sua vinda. Nunca ouviram de que ele vem de novo e a vinda do Senhor é iminente. Como que então crerão? Como que crerão naquele de quem não ouviram? Agora, como é que ouvirão sem que ninguém lhes pregue? Como é que ouvirão se não há quem pregue? O pregador da salvação, como é que ouvirão da salvação se não há quem pregue a salvação? Uma salvação completa, uma salvação livre. A salvação que nos faz livres do pecado. E se não ouviram acerca da santificação, como é que ouvirão sem o pregador da santificação? O pregador da santidade, o pregador da justiça, como é que ouvirão acerca daquela justiça, acerca daquela santidade, acerca daquela santificação, se nunca ouviram seguir a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor? Como é que seguirão a paz? Como é que irão experimentar aquela santidade e no fim verem o Senhor? Verso 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Se os pregadores não têm a consciência da sua chamada, de que foram enviados para pregar a salvação, como é que vão pregar aquela salvação? Excepto que saibam que foram enviados. E se não têm a perspectiva, o entendimento, e se não têm a chamada sobre suas vidas, não saberão que eles têm, que é a pregação da santidade, como é que pregarão se não conhecem e se não sabem que foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas em todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, agora vem ao povo de Israel que ouviram, que pregamos, enfatizamos, revelamos, tivemos chamada, intercedemos por eles, pedíamos a eles, nem com isso, diz Senhor, quem creu na nossa pregação? Já falamos várias vezes de que Deus diz: eu sou santo, sede vós também santos. Senhor nos enviou nossa pregação. Nós pregávamos a nossa congregação e diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Eram ajudadores, éramos suportadores, e as pessoas que corriam conosco, e quando seguíamos, quando os heróis iam diante de nós, enquanto as pessoas estavam toda à nossa volta, enfatizamos a mesma coisa, de que Deus é santo, de que os céus são santos, de que os anjos são santos, de que as estradas dos céus são santos, e o concerto é santo, de que a Bíblia é santa, de que suas promessas são santas, de que sua palavra é santa, e qualquer um que tem comunhão com Deus deve ser santo. Senhor, quem creu na nossa pregação? O Senhor nos diz de que o relatório, a mensagem é muito essencial, a pregação e a mensagem são muito necessários, o relatório e a mensagem são muito indispensáveis. Ainda com isso, Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé vem pelo ouvir, para as pessoas serem salvas,
A fé vem pelo ouvir para a salvação. A fé para ser curado vem pelo ouvir para a cura. A fé para ser santificado vem pelo ouvir acerca da santificação. A fé para ter a puridade de vida, a puridade de coração, aquela fé vem pelo ouvir. Daí que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não histórias, a palavra de Deus. Não histórias, a palavra de Deus. Não políticas, a palavra de Deus. Não tradições, a palavra de Deus. Não debates, a palavra de Deus. Não opiniões dos homens, a palavra de Deus. Daí que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, verso 18, porventura não ouvistes, não ouviram? Sim, por certo, na certeza. Pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura, Israel não o soube. Primeiramente, o povo de Deus não ouviu. Daí que primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ir. Isaías diz, ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia, para o povo peculiar de Deus diz, todo dia, para o povo que tem profetas enviados a eles, pregadores enviados para eles, e pastores que foram enviados, mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Quer que recebamos a palavra de Deus, quer que ouçamos a palavra de Deus, quer que respondamos à palavra de Deus, apropriadamente e de uma forma proveitosa à palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2, 13. 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que crestes. Nos diz que não podemos ser como os filhos de Israel, que ouviram a palavra pregada a eles, sempre, diz, os tessalonicenses receberam a palavra de Deus, como na verdade, a palavra de Deus, não a palavra dos homens. Porque contaram aquilo que receberam como palavra de Deus, operou, ainda opera, efetivamente, em nós que cremos. Eu oro que creamos. Eu oro que creamos. Esta manhã estamos a orar proclamando fielmente Cristo, o Santificador. Nos mandou a fazer, nos chamou para fazermos isso. Fielmente. Proclamando fielmente, pregando fielmente, ensinando fielmente o Cristo como o Santificador. Fielmente, corajosamente, sem medo, frequentemente, em todo o tempo, proclamando. Porque isto é muito importante para cada indivíduo. Por causa disso, como pregador, precisa de ser fiel, como obreiro, quer ser fiel, como líder, quer ser fiel, como o pastor colocado sobre a congregação do povo de Deus, queres sempre ser fiel, proclamar o Cristo, o Santificador. 3 coisas devemos olhar. 1.
os fiéis preservadores e consagração da santificação. Essas são as pessoas que foram dadas à palavra, não somente pregam, preservam de ano em ano, de programa em programa, de um serviço da adoração para o outro, a preservação completa da santificação que precisamos de guardar, a conexão com o Senhor, a preservação sem mácula da consagração e santificação. Número 2. Promessas completas. Promessas completas e conservação da santificação. Promessas com lei. Promessa que não tem faltas. Promessa que não perde nada o que diz. Promessas que Deus dá ao seu povo e não há falta, não há nenhum mal, não há nada que pode achar em qualquer dessas promessas que é contrário ao seu cumprimento. Número 3. Os seguidores e pregadores temidos de Cristo, o santificador. Os seguidores que seguem a Cristo, os que recebem de Cristo aquela santificação e aquela santidade. Então, porque experimentaram isso, porque vivem nisso, porque sabem quão essencial é o número 1, é a coisa número 1 na vida de qualquer peregrino que vai ao céu. Por isso que eles seguem a Cristo, o santificador. Daí, com temor proclamar, com temor pregando a santificação que receberam do Senhor Jesus Cristo. Seguidores e pregadores temidos de Cristo, o santificador. Número 1. Os fiéis, sem culpa, os servos da consagração e santificação. 2 Timóteo, capítulo 2. 21. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Se o homem está falando do ministro, se o ministro está a falar do pregador, se o pregador está a falar daquele que foi chamado e escolhido por Deus para ir e proclamar esta coisa importante e essencial e a mensagem número 1 de Cristo. E se o ministro daí que pôs se purificar destas coisas, antes de nos levantar e proclamar a santificação, antes de nos levantar para preservar a santificação e antes de nos levantar para batalhar com a plenitude da experiência da santificação que foi dada uma vez aos santos, antes disso, purificamos-nos a nós mesmos. Nos purificamos das coisas que podem contradizer a mensagem que pregamos. Aqui estamos nos levantamos e dizemos, sem a santidade ninguém verá o Senhor. É alguma coisa presente na nossa vida, presente no nosso caráter, presente no nosso comportamento que contradiz aquela santidade. Nos purificamos de qualquer coisa que pode destruir a mensagem que pregamos. Qualquer coisa que contradiz a mensagem que pregamos, de sorte que se alguém se purificar em casa destas coisas, entre marido e esposa, o marido ser pregador, é sempre pregador. E número 1, o título número 1 em sua vida, a primeira coisa da sua chamada na sua vida, ele é o pregador. É o pregador da santificação, é pregador da santidade. E segundo, costuma ser marido
não irá aceitar que o ofício do marido, o privilégio do marido, para contradizer o título número 1, a chamada número 1 na sua vida, e se pôs o homem se purificar na família, como marido, que daquilo que pode contradizer sua vida, o seu ministério, a sua chamada, como pregador, deve se purificar a si mesmo. Vá no local de trabalho, ele tem sido pregador, pastor, e tem sido também o obreiro na cooperação, o trabalhador na companhia, o professor na escola, mas número 1, ele é pregador. Número 1, foi chamado para ser um proclamador da verdade da santificação. Depois, em segundo lugar, não é o número 1 trabalhador na companhia. A primeira coisa é pregador, pastor, onde quer que vá. Se aquele homem pode se purificar no escritório, tudo que pode cancelar, tudo que pode destruir a sua chamada como pregador, tem sido uma pessoa numa família extensiva, mas também pregador. E a coisa número 1 em sua vida é de que ele é um pregador. Na sua família, uma família extensiva, na sua família, uma tribo extensiva, e se alguma coisa naquela família extensa contradiz e cancela e destrói e corrompe sua chamada como pregador, sua chamada como pastor, e olhar aquelas coisas todas, deve se purificar. E se o ministro se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Olha para tudo que pode contaminar, tudo que pode desonrar, tudo que pode degradar, tudo que pode fazer pessoas dizer: você diz que você é um pregador, você dizes que és pregador da santidade, tu estás aqui no privado, no púlpito, e se há alguma coisa que contradiz e cancela, que faz as pessoas sentirem que estás tu aqui, agora vamos juntos na igreja no domingo, você vai pregar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, você deve se purificar a si mesmo dessas coisas todas, para que seja um vaso de honra, santificado. Como é que podes pregar a santificação sem ser salvo? Como é que podes pregar a santificação sem ser santificado? Como é que podes pregar o batismo na imersão no Espírito Santo sem tendo o batismo no Espírito Santo pessoalmente? Como é que podes pregar a consciência, uma determinação, a decisão de sacrificar tudo e para colocar tudo sobre o altar, se tu pessoalmente não colocaste tudo sobre o altar? E se tens que pregar a experiência da santificação, primeiro deve ser santificado e preparar-se e seja idôneo e preparado para o uso do Senhor. E se tu queres usar um instrumento, tu queres levar o instrumento e saber que este instrumento é apropriado, tudo queres fazer, o mecânico quer remover um parafuso particular, e tem que verificar as chaves que tem em sua mão. Será que esta é apropriada para remover aquele parafuso? Se o doutor quer fazer uma operação, ele tem que perguntar se a parte esterilizada está limpa, é puro suficientemente para fazer esta operação. Então, quando Deus quer usar a cada um, o Senhor está à procura de todos os instrumentos e diz: você é limpo, é próprio, estás pronto para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Essas são as pessoas que Deus chama. Aqui são as pessoas que fielmente preservam esta mensagem. A consagração e santificação, verso 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça como pregador da santidade. Tudo que contradiz a santidade, tudo que pode cancelar a santidade, devemos fugir disso. Fuja dessas coisas. E diz: e siga a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. O que isso significa?
quando vives a vida cotidiana, entenda. A vida que tu vives fora do púlpito se pode afetar a efetividade da tua mensagem no púlpito. Estás em casa. A vida que vives em casa, quando estás em casa, se pode afetar a efetividade e criar a inefetividade no púlpito. E se tu fazes alguma coisa que contradiz a consciência do pregador da santidade, onde quer que estiveres, seja pequeno ou grande, o que tu fazes fora do púlpito se pode afetar e influenciar a efetividade de ser o efetivo do que dizes no púlpito. Por causa disso, estás fora no mercado e alguma coisa acontece lá e argumenta-se acerca de ti e tu te lembras. Como é que posso tomar esta situação? Como é que responder nesta situação? Pode afetar a minha efetividade no escritório. Daí você tem que fugir dessas coisas todas e seguir a justiça, seguir a fé, onde quer que estiver, seguir o amor e paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Nos chamou para sermos fiéis. 1 Coríntios 4, 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Onde quer que se encontrar novo pregador, deixa que seja um pregador. Seja um pregador, talvez ele é quieto, que ele seja um criado. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel, para que o homem se ache fiel. Não somente fiel na pregação, sim, deve ser fiel na pregação, fiel nas práticas, fiel no viver, fiel na projeção. Quem ele é? Se é o embaixador de Cristo, viva desta maneira em todos os lados. Se és o herói do Cristo vindouro, viva dessa maneira em todos os lugares. Está a falar da tua totalidade da vida e diz: alguém deve se achar fiel. Nos diz em 1 Tessalonicenses 2, 4. 1 Tessalonicenses 2, 4. Mas como fomos aprovados de Deus, cometidos por Deus, que privilégio especial nos deu, que nós fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não com muita consciência que Ele nos deu algo especial que os anjos podiam terem feito, mas não aceitou que os anjos fizessem. E porque nos deu esta confiança, não fosse confiados, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Não que queremos agradar a Deus, mas a Deus que prova os corações. Quando tu vens perante a congregação e queres falar, deves entender primeiro, tu és o servo de Deus. Número 1, tu foste enviado por Deus. Número 1, foste comissionado por Deus. Número 1, foste chamado por Deus. Número 2, há congregação perante ti. E a congregação não pode determinar a mensagem que você traz. A congregação está à espera e quer receber a mensagem que Deus enviou. Está sempre dizendo o que Deus disse. Sempre diz o que Deus te disse para falar a nós. Então, a mensagem não é dizer o que nós queremos ouvir, não é ouvir o que nós sentimos. A mensagem deve estar totalmente e completamente a mensagem de Deus sobre a tua vida. Por isso que, olha, de novo o versículo 10, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos,
não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, em nenhum momento, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, nem entre nós. Deus é testemunho. Há pessoas que se esquecem da sua chamada, se esquecem de que Deus lhes comissionou e querem buscar glória dos homens e ser aprovados pelos homens e querem buscar a aceitação dos homens, a apreciação dos homens. Se fizermos isso, não podemos preservar a mensagem que nos diz, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisemos comunicar não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, não somente o Evangelho de Deus, mas também, diz, as nossas próprias almas. Diz, porquanto nós éramos muito queridos, nós fizemos assim até a nossa última mensagem, nós pregamos como se queriam derramar nosso coração, nossa alma e trazer toda a personalidade a eles pela mensagem que pregavam, porque não é somente um evangelho seco, um evangelho fraco, não é um tipo do evangelho decapitado que tomamos de alguns serviços de todo o evangelho. É um evangelho completo e viemos oferecer esse evangelho até as nossas próprias almas, quanto não nos erres muito queridos. Verso 9 diz, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Nós pregamos em todos os lugares, que é a nossa chamada, porque de vós não quisermos ser pesados. Vos pregamos e o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação, pregamos, o Evangelho da santificação, pregamos, o Evangelho do poder, pregamos, testemunho. Vós e Deus sois testemunhas de que, santa e justa e irrepreensivelmente, nos ouvemos para convosco os que crestes. Diz, não somente pregamos, não fomos tão sérios só no púlpito, depois de terminarmos a mensagem, fazíamos gestos e brincadeiras, e éramos pessoas simples, e veja como o pastor é agora, é tão uma pessoa afeitosa, e pode brincar, fazer tudo o que ele quiser. Então, quando está fora do púlpito, é assim sempre. Ele não está esperando. Diz, em todo o tempo, vocês sois testemunhos, em todo o tempo Deus também é testemunho de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco. Depois da nossa pregação, nos comportamos, depois de darmos esta mensagem projetada, nos comportamos entre vós, os que crestes. Essas são as pessoas que preservam a mensagem da santidade e a mensagem da consagração e a mensagem da santificação. Colossenses 1. Em Colossenses capítulo 1, verso 7. Aqui apanhamos o tipo de pregadores. Colossenses 1,7, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Vocês conhecem Epáfras? Estava convosco? Sabe que no púlpito e fora do púlpito, conhecem que na família, uma vez, como está na igreja também, vocês conhecem Epáfras, quando está fora, no local de trabalho, interagindo com pessoas do mundo, e também está na igreja instruindo pessoas de Deus, é um ministro fiel de Cristo. Podem ver a alma que vem do seu ministério, porque nos diz no capítulo 4, 12.
capítulo 4, 12. Saúda-vos, Epáfras, que é um dos vossos servos de Cristo. Ele sabia que ele tem sido servo de Deus, como fiel é na igreja, como é no escritório, fiel como é na família, assim também no púlpito. Em tudo que faz, quando monitora tudo, ele avalia tudo, na confiança de Deus que lhe chamou. Epáfras, que é um dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre, não somente prega, ele ora, sempre combatendo, não é somente evangelizando, ele edifica a igreja, sempre, combatendo sempre firmemente por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Verso 8. Que quer que a igreja fica firme e perfeito, como membro da igreja, vive na mesma casa em que ele vivia, e lembrar suas mensagens no domingo, sua mensagem durante a semana, então voltam para casa e verem como ele vive com sua esposa, a forma como vive com sua família, a forma como vive em tudo que ele faz, que pode testemunhar da forma como ele faz. Quando está fora do púlpito, vê tudo e diz: este homem está firme com a sua cabeça e ombros para ajudar outras pessoas, e todos sabem, porque quer que as pessoas sejam perfeitas e completas em toda a vontade de Deus. Eu oro que Deus faça-nos preservadores da consagração e santificação em nome de Jesus. A igreja diga, número 2 agora. A nossa promessa completa e conservação da santificação, a promessa completa e preservação da santificação, as promessas que nos deu é que Ele é o santificado, Ele nos purifica, nos faz santos, e é capaz, é poderoso para fazer, é capaz de fazer, e tem a mente para fazer o que prometeu. Lucas 1. Em Lucas capítulo 1, 17. Lucas 1, verso 17. No verso 17 diz: e irá adiante dele no Espírito e virtude dele, desde que o mundo começou. Como é que Deus pode mudar? Como Deus pode alterar? Ele mesmo é santo. Os seus em que vivem são santos. Quando Lucifer tornou-se injusto e insanto, o lançou fora. Quando viu alguns dos anjos que seguiram a Lucifer, eram insantos no lugar santo de Deus, ele os mandou fora. Agora fez o homem na sua imagem, e a partir daquele ponto quis que o homem, e ainda deseja que o homem seja santo como deve ser, porque ele o fez na semelhança de Deus, no Deus santo. Como falou pela boca dos seus santos profetas, os seus profetas eram santos, seus mensageiros eram santos, seus pregadores eram santos, pastores eram santos, e os pastores que apontou eram santos. Ele falou pela boca dos santos profetas. Os que receberam a palavra desde o princípio, queria que profetizasse na nova geração, não podem contradizer noutra seta dos profetas na versão, para que sejamos salvos dos inimigos e da mão de todos que nos aborrecem, para performar as misericórdias do nosso Pai, para performar, está sempre vigiando as promessas que Deus quer performar, as promessas que deu aos nossos pais, é versículo 70. E para o santo concerto, tudo que ele fez é santo, o concerto é santo, o relacionamento com ele é santo, as promessas que deu são santas, os participantes daquelas promessas são santos. No verso 73, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai,
de conceder-nos que, não somente para o nosso Pai, mas para que nos concedesse, para que, libertados da mão dos nossos inimigos, o serviríamos. A razão por que nos libertou dos nossos inimigos, nos libertou de tudo quanto tínhamos medo, nos libertou dos terrores dos reinos do mundo, é para que pudéssemos o servir sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Essas são as promessas que nos deu para que pudesse nos livrar, te livrará. Ele livrou no passado, livra agora e continuará a livrar em nome de Jesus. Para o propósito, para que o servíssemos na santidade e justiça perante Ele, o tipo de santidade que passa a examinação e a avaliação do Deus Ele mesmo, para que o serviríamos em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. É o que Ele espera, é daí que Ele prometeu, Salmos 130, Salmos 130, veremos que isto é o que o Senhor Ele mesmo está à procura. O que Ele disse, Ele o fará. O que eventualmente enviou a Jesus Cristo para fazer na nossa vida. Diz no verso 8, de Salmo 130, verso 8, e Ele remirá a Israel de quantas iniquidades? De todas as suas iniquidades. Sabe, há pessoas que pregam, há pessoas que vivem como se diz, eu estou salvo, até sou santificado, mas não me espera estar totalmente livre de toda a iniquidade. Eu sei que há estas pequenas coisas, eu sei que há estas coisas poucas individuais, há coisas comuns, eu sei que há estas peculiaridades a meu respeito, que não é exatamente reto, que eu estou fixo no plano de Deus, na santidade, mas deve entender, todas as pessoas têm o seu fardo, todos têm sua culpa, cada um tem a sua culpa, tem a sua iniquidade. Não é por certo. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Titos 2. Titos 2 é o que prometeu fazer e é o que agora fez para os santos da igreja do Deus vivo. Titos, capítulo 2, a partir do verso 13. Em Titos 2, lendo a partir do versículo 13. Aqui ele diz, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, que preço ele teve que pagar, que agonia que passou, que sacrifício ele ofereceu, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de algumas iniquidades. Digam alto, digam como se tu crês, de toda a iniquidade. Como é que pode ser um crente do Novo Testamento? Estás à procura do Calvário, está a olhar para Deus, estás a olhar no Calvário e ainda guarda algumas iniquidades. Continua a abraçar algumas iniquidades. Quando o pastor não está aí, quando o missionário não está aí, você aceita alguma iniquidade. Como é que pode ser um pregador e pegas a Santa Bíblia na mão e dizes, foste chamado para seguir firmemente a fé que uma vez foi dada aos santos, enquanto continua a esconder alguma iniquidade na tua vida. Quando o missionário não está ali, quando o teu marido não está lá, quando a tua esposa não está lá, quando os membros da igreja não estão lá, quando é somente entre tu e encontrados em casa, entre tu e os teus servos que trabalham para ti na tua empresa, entre tu e as pessoas que reportam diretamente para ti no teu local de trabalho, como é que podes continuar a guardar algumas coisas da iniquidade e dizes que é pregador
do Evangelho completo, do Evangelho Santo de Deus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Sabes, algumas vezes você apanha alguém que clama ser um servo do Senhor, ele pessoalmente, ele está rebaixado, ele mesmo está estático. Parece que toda a forma de zelo foi totalmente removida de sua vida. Agora, ele procura rebaixar os outros. Ele é quieto, ele quer o resto dos servos serem quietos. Ele é fraco, ele é vagaroso, quer que os outros também sejam vagarosos. E diz, é também chamado o defensor da fé. E é também chamado para batalhar sempre pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele tem isso nos papéis, ele tem isso como um pecador, ele tem no pescoço, mas não é zeloso. Mas quando Deus nos levanta, a pessoa que deve trazer a plenitude das promessas de Deus à geração, ele pessoalmente, primeiramente tem que ser o participante. E quando tu falas do zelo, primeiramente ele é zeloso. Quando fala da fervorosidade, ele primeiro é fervoroso. Quando fala da honestidade, ele primeiramente é honesto. Quando fala da integridade, ele primeiramente é íntegro. É honesto e tem integridade, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, um povo seu especial. E quando Deus traz-nos como membros do seu corpo, nos faz povo especial, diferente de qualquer um à nossa volta. E nos traz ao ministério, nos faz ser especiais ministros. Sabe, há pessoas que somente sabem que ou que ele é um pastor, ou que ele é um ministro. Não há peculiaridade. Este ano é como o ano passado. E este tempo é como o tempo passado. E este ministério agora é como outro ministério. Somente é o mesmo. O que fez é o que também continua. E nunca foi. Mas, quando Deus nos chama pregador, nos chama pastor, coloca a nota da peculiaridade, aquela nota da distinção sobre a sua vida. Ele purifica qualquer coisa que pode remover a peculiaridade na pregação da santidade, ele tira. Ele nos purifica para si mesmo, um povo especial, zeloso de boas obras. Eu oro que esta natureza, seja alcançada em cada vida, em nome de Jesus. Não estão dizendo amém. Efésios 5, verso 25. Diz, verso 25. Vós mulheres, amai vossos maridos, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui está a chamada que o Senhor nos deu. Volta para o verso 25. Vós maridos, amai as vossas mulheres. Maridos, amai as vossas mulheres. Primeiramente os que pregam e vêm para ficar contigo na tua casa. Um dia só. Podemos descobrir que ainda que pregamos na família, ainda que falamos acerca daquilo que deve ser a vida do homem, mulher, filhos na família, ainda que enfatizamos isso, somente pregamos e acabamos de ter um retiro. E quando estamos fora do retiro e falarmos da família, aqui da sede, uma mensagem completa, uma mensagem profunda pela família, mas sabeis, quando voltarmos, o intervalo de uma semana entre aquele tempo, quando o retiro terminou e o congresso começa. Aquele intervalo de uma semana
com muita pena, algumas famílias estão na mesma antiga história. A esposa não está satisfeita, o marido não está satisfeito, e se o marido está a se orgulhar, é o soberbo, e o marido continua a bater, se o marido é inconsiderado, continua a mesma coisa. E ouvimos a palavra, e a palavra não está a fazer um impacto definido e trazer uma mudança total na família. É como se alguns hábitos que são destrutivos na família ainda continuam não mudados. Por quê? Nós, depois de cada uma semana, vamos à lista e olhar o que a mensagem falou acerca na nossa vida pessoal, na nossa família pessoal, e dizer: agora, estou tomando uma decisão, Deus ajuda-me, e a graça de Deus me ajuda. Coisas não serão mesmas como eram no passado. Ok? Sabe, quando eu espero um bom amém, dê ao Senhor agora amém. Maridos, amai vossas mulheres sem amargura, sem uma agenda insultuosa, não levando coisas do ano passado para este ano. E vós, maridos, amai também vossas mulheres. Parentes, amai vossos filhos. Filhos, amai vossos parentes. Veja, algumas vezes, uma vez que cremos em toda a Bíblia, somente cremos na Bíblia porque a Bíblia está ali e nós estamos aqui. Há filhos em casa. Algumas vezes, entende? A tarefa dos pais, ainda falamos da santificação, acerca da santidade. As atividades do pai não é somente enviar os filhos à escola para lhes vestir, para lhes alimentar. É também para lhes treinar, para lhes corrigir, para lhes colocar reto, para lhes mostrar o bom caminho. Sabe, algumas vezes, quando o parente descansa, um dos filhos, o outro filho, sem conhecer a Bíblia, de que esta é a responsabilidade do pai, ele se revolta contra o pai e coloca pressão sobre o pai e rebela-se contra o pai. Você corrige um filho rebelde e você lhe diz: ok, você cala, eu quero que você sente e tomar os teus livros, vai e faça isto, eu lutarei por ti. Então, o resto dos filhos, eles trazem também a rebelião contra o pai. Não está bom? O pai devia te guiar no caminho da justiça e santidade. Com muita pena, algumas vezes acontece em casa que o filho não é corrigido e a mãe está contra o pai. Não está satisfeito com o pai, porque o filho é corrigido. Esse é o ministério. Qual é o teu ministério? Qual é a tua meta? O que é que tu queres na família? Algumas vezes não traz isso na igreja, que usamos as crianças para se levantar contra a correção da igreja. Diz: você é uma criança, você faça isso, aquilo, faça outra coisa. É o propósito, por que estás aí? Não entendemos que a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor é aplicada aos filhos. Irá vos lembrar o que um político disse. Diz: se alguma das pessoas que vão fazer campanha, primeiro, envia os filhos. Se não pode colocar o filho como o principal para desprender as suas vidas, destruir suas vidas, e se não pode colocar seus filhos e estás usando os filhos de outras pessoas, é o que o Senhor nos diz. Nos diz que a santidade é esperada em cada um que quer ir ao céu. E queres que cada um vá ao céu, e estás a ajudar
e você inspira, você encoraja que devem ser santos. Aqui é o que o Senhor nos diz para a sua igreja. Verso 25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e deu-se a si mesmo por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus que ouvimos deve ser uma água que lava, que tira todos os impedimentos, todas as iniquidades, todas as coisas que bloqueiam, que não nos deixam ir ao céu. E continua a dizer, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, ou uma pequena coisa aqui, não pode guardar. E se tens que ir ao céu, e o pregador na igreja não pode dizer, essa é pequena coisa, não entenda, uma pequena gota d'água pode encher o oceano. E uma gota d'água faz com que todo o oceano seja contaminado. Uma gota d'água contamina a iniquidade do pecado, vamos escusar isso, escusar aquilo, e isso faz um grande oceano ser contaminado. Há pessoas que dizem, você é um pastor, você enfatiza. É como se 1% de tudo está bom na congregação, isto é tirado de uma percentagem, outra coisa é tirado de uma percentagem, e ainda que a maioria não seja para isso, quando você tira 1% de 100, em cada 10, você tira 100%, já vai tomar 100% fora. É por isso, sem ruga, é por isso, não há nenhum pecado é permitido, por isso não há nenhuma iniquidade é permitida. O tipo de igreja que Deus quer que se preparar para Ele mesmo, a quem Ele vem, é uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Serás santo. Eu serei santo. Em casa, eu serei santo. Diga isso. Em casa, eu serei santo. Na igreja, eu serei santo. No mercado, eu serei santo. No local de trabalho, eu serei santo. O que acontece em casa reflete na igreja. Uma mulher não pode, um marido não pode entrar na porta do santuário, no mercado é injusto, em casa é injusto, no escritório é injusto e torna-se um hábito. Então, quando vem ao santuário da igreja e verás os dois caracteres, justiça e Deus que possa remover qualquer coisa em cada vida no nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 22. Aqui está o mandamento de Deus. Os peregrinos que têm a mente olhada para o céu, abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Eu oro a Deus que o vosso espírito, estão a ver isso, e alma e o corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 24, vamos ler juntos, verso 24. Assim que me ouvem, deixa que eu vos ouça. Verso 24, vamos. Aceita Ele que faça isso. Dê-te a ti mesmo na oração. Dizeres, se isto é a única coisa que eu alcancei neste retiro, eu devo aceitar que Deus faça isso. No meu coração, no meu espírito, na minha alma, na minha mente, na minha linguagem, no meu comportamento, na minha atividade, nos meus hábitos. Isso deve acontecer para que eu possa me abster de toda a aparência do mal
e aceitar que o Deus de paz te santifica em tudo, e a oração dos ministros de Deus, que o meu espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensivelmente para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O cumprimento virá neste tempo. O cumprimento virá neste tempo. E Ele é o que vos chama, o qual também o fará. Ele fará. Quando é que Ele fará? Na vida de quem que fará isso? Pergunto. Na vida de quem que fará isso? Na tua vida fará em nome de Jesus. Ele quer ter toda aquela natureza adâmica removida neste congresso. Ele fará na nossa vida. Romanos 7, verso 6. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que sabemos pela experiência, não é somente saber no livro, não sabemos somente porque está escrito, sabemos isto porque aconteceu em nosso coração, sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado, paralisado, feito impotente, feito inativo, porque foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado, o núcleo do pecado, a raiz do pecado, a propriedade do pecado, a depravação do pecado, o pecado original, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Vai acontecer. Mateus 5, 6. Mateus 5, 6. Diz, no verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, me digam que venham a seguir, porque eles serão fartos. Se ainda não estás farto, não estás saturado com esta justiça celestial, a justiça que Deus demanda e deseja, é porque não tem sido sedento. Ouvimos a mensagem, você está preocupado, oramos, somente poucos minutos e já fomos. E a mensagem não completou nada, exceto quando inclui o conhecimento na cabeça, mas a experiência do coração é perdida. Não será mais assim. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu verei Deus. Tu verás Deus. Ambos veremos Deus em nome de Jesus. Mas na condição do nosso coração purificado. Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é melhor de um melhor conceito que está confirmado em melhores promessas. Verso 10. Porque este é o conceito que, depois daqueles dias, é Deus a dizer, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus entendimentos. Deus, Ele me diz, colocará as suas leis no teu entendimento, e em seu coração as escreverei. É o segredo da vitória. É o segredo de sermos capazes de gozar os benefícios das promessas. Escreverei nos seus corações, e se tu ouves a palavra de Deus, depois, em poucos minutos mais tarde, poucos dias depois, é como se nunca ouviste. Significa que a palavra não foi escrita no teu coração por Deus Ele mesmo. Mas quando ouvimos a mensagem,
quer que tomemos a mensagem ao Senhor em oração, até que Ele mesmo escreva aquela mensagem no nosso coração dele. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Assim será. Na tua vida será feito. Viemos ao ponto número 3. Seguidores e pregadores com temor de Cristo, o santificador. Os pregadores de Cristo, os pregadores de Cristo, o santificador. Mas agora, os pregadores que temem a Cristo, quando olharmos o mundo em que vivemos, não pode fazer nada diferente, alguma coisa significante, com o espírito do medo no teu coração. Se ouves a palavra de Deus, e tu sabes que esta é a palavra de Deus, mas o teu Deus é tão pequeno que homens e mulheres podem te confrontar. Homens e mulheres podem te confrontar. Se Deus é tão pequeno e as pessoas são grandes, os perseguidores são grandes, e se os opositores são grandes, e se o homem do mundo é maior, e a mulher da moda do mundo é maior, o teu entendimento irás apresentar a palavra de Deus com medo das pessoas do que referenciar a Deus. Tema a Deus. Mas se tu tens que declarar Cristo, o nosso Salvador, se tens que declarar a Cristo, o nosso Santificador, se tens que declarar Cristo como baptizador no Espírito Santo, se tens que apresentar Cristo como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, deves aliviar, tens que exaltar aquele Cristo, aquele Deus, acima de qualquer um que podes ver aqui na terra. Porque, caso ao contrário, virás com um tipo de medo. Irás tremer perante as pessoas que perecem. E as pessoas que perecem, sem a tua mensagem, não podes dar a mensagem daquela salvação confiantemente, convincentemente, persuasivamente, porque o medo tomará a persuasão, a convicção, o peso do que você prega. Precisamos de nos levantar para o desafio e dizermos: o Senhor te chamou para pregar a mensagem que ninguém outra pessoa te aceite que seja pregada. As mensagens de seguir a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se tu mudares, e se tu és o tímido, eles não ouvirão. O mundo não ouvirá, não alcançará o céu. Por isso que este novo ano, é o ano de fortaleza. Alguém grite, amém. E quando Deus te enviar a pregar a palavra, em qualquer lugar onde te enviar aquela palavra, não haverá medo no teu coração. Não haverá um recuo no teu caráter. Não serás como não serás um pé aqui, um pé ali. Serás o homem da persuasão, um homem da convicção, um homem da coragem, um homem que com temor de Deus irá declarar a palavra. Deus que nos ajude em nome de Jesus. 2 Pedro 2, 5. 2 Pedro 2, 5. Diz: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregador da justiça. Pensa de Noé, os anos que ele edificou a arca, e as pessoas gesticulavam dele, ridiculavam a ele e opunham-se a ele. Pessoas desprezavam, mas ele continuou. O pregador da justiça, o Senhor que te ajude. Pregarás a justiça. Pregarás a santidade, e nada irá te impedir em nome de Jesus. Olha para Filipenses 1, tu lê 14. Filipenses, capítulo 1, verso 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, o que significa? O apóstolo Paulo foi aprisionado muitas vezes, podia ter parado a pregação que fazia. Ele podia ter parado enfatizando o que ele enfatizava, mas ele continuou, e os opositores
os membros, os fariseus e os saduceus disseram: ok, tu continuas, nós também vamos continuar, e por isso ele foi preso. Ele foi preso. Então, na prisão, Silas cantou, louvou ao Senhor, não chorou, não lamentou, não olhou para trás, não ficou enegrecido. Ele não disse: veja o que Deus disse também. Ele estava alegre servindo ao Senhor. E por causa disso, outras pessoas viram a sua ousadia, viram a falta de medo. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar para entender. Se eras tímido na pregação da palavra, e as pessoas podem ler, podem enviar fielmente podem sentir fielmente na tua atitude e no teu comportamento. E diz: você está voltando, estás dizendo que aqui isto é timoso, o fogo é demais. As pessoas que não querem entrar no céu são demais, não querem ser santos, e por isso você está voltando. Muitas outras pessoas deixa que faça um propósito da cálculo. Você é tímido e 7 pessoas que estavam te vigiando, e vocês, o único exemplo que podiam ver, eles também hão de voltar. Diz: e se esta pessoa pode ser vencida e totalmente destruída pelos opositores da justiça e santidade que eu sou, quem sou eu? Que não tenho a graça, não tenho a força. É uma pena a graça de pregar a santidade e justiça no meio da oposição. Quem sou eu? 7 pessoas lá irão voltar da sua pregação, na lista da pregação, que pregava a justiça e pregação. Então, aquela outra pessoa, 2 pessoas têm medo e 10 já se apostataram. E parece que não será uma caminhada fácil se tu pregas essa santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, e não outra pessoa que está a voltar, não está, ele está a dizer: o fogo é demais, não posso suportar. E muitas outras pessoas, talvez 70 pessoas, irão voltar. Quando diz: todos nós estamos aqui, quando tu pensas que todos os pregadores da tua palavra, e depois as vozes são silenciadas, e a coragem é removida, e a mente e o coração é removido, daí, e todos os públicos que você apanhava, pessoas sem medo, e pessoas íntimas, e apanhar pregadores que se abanam, pessoas que estão a tremer ali, o resto do povo que estavam olhando para nós, eles também serão tímidos, e todos irão tirar esta mensagem, irão lançar o desafio de pregar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas tu não vais lançar fora. Tu não vais lançar fora. Perante os leões na tua comunidade, você será firme. Perante todos os tiranos na tua comunidade, você firma-se lá. Na tua localidade, o Absalão, o Judas não vai te intimidar. Dê-me um bom amém. E Judas é o filho da perdição, ainda que esteja lá na igreja. Ele está no caminho do céu, não quer retornar e voltar para o céu. Judas não vai te impedir em nome de Jesus. Há um Demas ali que amou este mundo presente. Há Demas na congregação local, não vai te parar em nome de Jesus. Serás corajoso, diga amém. Serás frutífero, diga amém. Serás fervente, diga amém. E irás em frente confrontar todo o leão, todos os tiranos, todos os Judas, todo Absalão, todo o Demas, e muitos dos irmãos no Senhor irão ousar nas tuas prisões e falarão ousadamente a palavra de Deus sem temor. O Senhor conta contigo. Eu disse: o Senhor conta contigo. Eu sou contado contigo. Estou olhando a pessoas que são corajosas, quero levantar, e o Senhor vai levantar neste ministério, e irão se ocupar por Daniel, por Shadraque, por Mesaques, por Abednego, por Ruth, por Esther, por Débora,
e por pessoas que irão se firmar como exército poderoso no Senhor em nome de Jesus. Ezequiel 37. Ezequiel 37, estou lendo 10. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram. Tu viverás, e declararás a palavra de Deus sem medo, sem favor, sem restringir, em nome de Jesus. E se puseram em pé um exército grande e extremo. Há um exército aqui hoje. Há um exército aí hoje. Um exército não sem medo. Um exército, há um exército sem medo. Um grande exército. Há um grande exército aí hoje. Não estou escutando. Um exército corajoso. Um grande exército. Diz, há um exército aqui hoje. Exército de pregadores que vão enfatizar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E se és parte deste exército, levanta-te com os pés. E se és parte daquele exército, levanta-te com os pés e diga: Senhor, todo medo removido, toda intimidação saiu. E serviremos ao Senhor com ousadia, serviremos ao Senhor com coragem, serviremos ao Senhor sem temor, o grande exército que irá encarar tudo o que pudermos encarar nesta geração. Só perante o Cristo, vem de novo, para que sejas o preservador, o pregador, o conservador da consagração. As promessas da conservação e da santificação, e serás um seguidor, e serás um pregador sem medo de Cristo, o santificador. Ora a Deus para que dê esta coragem e ousadia de ser parte deste grande exército invencível do Senhor.